Bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso sobre a doutrina da igreja. Desde o início nós estamos, às vezes, comentando um pouco sobre a história da igreja também, sobre seitas e heresias e sobre ser igreja no tempo do fim. Então, o nosso curso de eclesiologia, ele também inclui um pouco a história da igreja, heresiologia, né? Apologética. Heresiologia é o estudo das seitas e heresias. Apologética é o estudo de como nós defendemos a fé diante dos erros contra a fé. Estuda, então, a ortodoxia da fé, a apologética. E também escatologia, especificamente sobre a igreja no tempo do fim. Em algumas lições nós falamos mais de um aspecto, mais de outro. E hoje, nesta aula 29, nós estamos já caminhando para o fim. A aula anterior seria a última aula, mas nós decidimos fazer mais uma para terminar o estudo dos 9 princípios, por isso a gente chama de aula complementar sobre a aula 28. Então nós estamos complementando aqui o estudo dos 9 princípios de uma igreja saudável. E ao mesmo tempo nós estamos aproveitando para falar como a IBCL vive esses 9 princípios. Então, recapitulando, primeiro princípio, Jesus é o único Senhor da igreja. Segundo princípio, a teologia da igreja deve ser bíblica. Na verdade, tanto a teologia como a fé, como também as práticas da igreja devem ser todas baseadas na Bíblia. Devemos entender isso. Algumas pessoas, eles vão dizer assim, não, mas a igreja que eu faço parte também usa a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando de usar a Bíblia. Veja bem, você tem duas maneiras. Uma é você ter uma teologia em que uma parte dela está na Bíblia. Então, aqui está a teologia da igreja. E aqui está a Bíblia. Então, uma parte da teologia da igreja está de acordo com a Bíblia, está dentro da Bíblia. É a Bíblia que está sendo ensinada e praticada. Uma outra parte não é ensinada nem praticada, e muita coisa não está na Bíblia. É inventada pela própria igreja, pelos próprios teólogos da igreja. Isso aqui, por exemplo, é a Igreja Católica, é assim. Ela tem muita coisa, aqui, por exemplo, veneração de imagens. É fora da Bíblia, na verdade é contra a Bíblia, né? Vou dizer que isso, o que está aqui fora é contra a Bíblia. Então, veneração de imagens é contra a Bíblia. Uso de imagens, inclusive, não precisa nem venerar a imagem, só de usar a imagem para fins religiosos já é contra a Bíblia. Frontalmente contra a Bíblia, proíbe isso. Mas os teólogos católicos dizem que pode fazer. Outra coisa que está fora da Bíblia, está contra a Bíblia no catolicismo. É a intercessão dos santos, né? Os santos que já morreram, os homens e mulheres que já morreram, e as pessoas ficam rezando, pedindo para ele as coisas, querendo que eles ouçam aquela oração e façam graças e bênçãos e milagres. Isso é contra a Bíblia, também está fora. A outra situação é quando a igreja tem a sua teologia e a Bíblia está lá dentro. Então está aqui a sua teologia, né, o que ela entende sobre Deus e pratica, e a Bíblia está lá dentro. Ou seja, ela pratica toda a Bíblia, mas pratica algumas coisas fora. Bom, se é fora contra a Bíblia, também está errada essa situação. Não pode existir. A outra situação em que a teologia da igreja está totalmente dentro da Bíblia. Ou seja, tudo que ela pratica e crê está dentro da Bíblia. Tem nada fora. E faltam algumas coisas para ela praticar que não estão dentro da Bíblia. Essa situação é correta. Provavelmente toda igreja local vai estar numa situação semelhante a essa, porque há coisas na Bíblia que a gente, por exemplo, não consegue praticar ainda, mas nem por isso nós somos errados. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala de você pregar o evangelho a todas as nações, ou seja, envolver-se com missões. Uma igreja pode não estar vivendo isso aqui. A igreja está aqui dentro ainda, missões está fora. Ela ainda não faz missões. Mas isso não significa que a igreja está errada, porque o resto da teologia dela está todo dentro da Bíblia. Qual é a situação ideal?
é quando a Bíblia e a teologia da igreja se encontram, né? Os dois conjuntos são iguais. A teologia da igreja é igual à Bíblia. Então, essa aqui é a situação ideal. Todas as igrejas locais deveriam perseguir estar nessa situação. Então, quando a gente fala que a teologia é bíblica, como princípio, um dos 9 princípios, a gente está se referindo a essa situação aqui. Ó. Essa aqui é tolerável, mas o ideal é essa. Essa aqui está errada, essa aqui está errada. Essa aqui é tolerável, mas o ideal é esse. Então, é isso que nós estamos referindo. Terceiro princípio. A igreja local é um conjunto de crentes batizados. Aqui eu estou usando a palavra crente, não no sentido pejorativo, nem segregacional, mas sim no sentido técnico. Crente significa aquele que crê, né? Seria o inglês believer, né? No inglês, o pessoal da língua inglesa escreve believer, ou seja, aquele que crê. Então, nós estamos aqui usando no sentido believer. Então, a igreja é um conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo e são batizados nas águas. Esse é outro princípio. Né? Uma ótima maneira de você ver isso na Bíblia, né? Nós terminamos a lição passada com esse versículo, com esse princípio, e também falamos desse versículo agora, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes Jesus aos seus discípulos, e fala conosco também, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Né? Então veja que a própria Bíblia dá essa ordem aqui. A própria Bíblia diz, é isto e isso. Não é a igreja local, é um conjunto de batizados só. Porque às vezes a pessoa é batizada, mas não crê em Jesus. Nem estou me referindo ao falso, ao hipócrita. Não estou falando isso. Estou falando de um neném, por exemplo, uma criancinha de 1 ano de idade, 6 meses, de 1 mês de idade. Batizada, ela não pode crer em Jesus, ela nem sabe o que é pecado, nem sabe o que é Jesus, nem sabe o que é Deus enviar seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ela não é uma crente, ela só foi batizada. Mas a Bíblia diz aqui em Marcos 16, 16, que a pessoa, para ser salva, ou seja, para fazer parte do reino de Deus, no sentido de fazer parte da igreja, vamos ser mais exatos, para ser membro da igreja, ela tem que ser não apenas batizada, mas também crente, tem que crer em Jesus. Por isso que a ordem é essa. Jesus disse, quem crer e, portanto, em seguida for batizado, porque só se batiza crentes, não faz sentido batizar alguém que não é crente. Eu sei que algumas pessoas que defendem o pé do batismo é batismo de criancinha. Vão dizer que não, o rito do batismo é um rito semelhante ao rito da circuncisão, é um rito que mostra que aquela pessoa foi incluída no pacto, na aliança. Isso tem um problema, esse argumento. Ele não consegue ser aderente perfeitamente à Bíblia. Porque você nunca vê na Bíblia, ninguém batizando criancinhas. Pais não batizam filhos na Bíblia. Você não vê isso em lugar nenhum. E não há nenhum ensino na Bíblia nesse sentido. Tudo que a Bíblia fala sobre batismo, tudo que você vê, as pessoas que são batizadas na Bíblia, o ensino sobre batismo, pressupõe que a pessoa crê em Jesus. Não tem um só caso de batismo ou de ensino sobre batismo em que não há pressuposição que a pessoa sendo batizada crê em Jesus. Não há nenhum caso. Então, nós temos um problema com essa argumentação, de que o batismo pode ser visto como um rito de introdução de uma pessoa num pacto. Né? A Bíblia não permite essa definição, não permite. É por isso que eu digo que tem teologias que são fora da Bíblia, percebe aqui, ó? É uma teologia fora da Bíblia, a pessoa fez isso por sua própria conta, o teólogo que fez isso, os teólogos que fizeram isso, desenvolveram por sua própria conta, é a cabeça deles que entende isso, você não vê isso dentro da Bíblia, por isso que nós estamos dizendo o tempo todo que o ideal é isso aqui, ó. Vou até fazer aqui com achuras também, né? Ou seja, a teologia da igreja é exatamente a própria Bíblia. E aqui seria o caso que a teologia
ela ainda é menor que a Bíblia, com o exemplo que eu dei, e aqui a teologia é a própria Bíblia. O ideal, a gente persegue essa situação assim. Então, esse é o terceiro princípio. Vamos ver aqui o quarto princípio. O quarto princípio dos 9, é que a igreja local, como nós já vimos, existem 2 tipos de igreja na Bíblia. Tem hora que a Bíblia está falando da igreja universal, né? A igreja de todos os cristãos, de todos os tempos e de todos os lugares. E às vezes a Bíblia está falando da igreja local, que é um particular grupo de cristãos, conjunto de cristãos batizados, que tem um endereço, um hall de membros, sabe quem é membro, quem não é, que tem um lugar de reunião frequente, que tem uma definição social clara, é aquela igreja lá dos irmãos, tal. Então, o quarto princípio diz que essa igreja local, ela tem 2 ordenanças básicas: o batismo e a ceia. Ou seja, um grupo de cristãos batizados, de crentes batizados, não é igreja só porque são crentes batizados. Então, vamos supor que você, mais um grupo de pessoas, né, 5, 6, 7, 10, 15, 20 pessoas se reúnem e falam, todos os crentes são batizados, né, em outra igreja que seja, não tem problema, mas todos são crentes batizados, e falam, nós somos uma igreja? Não são uma igreja. Se vocês só são uma igreja se vocês batizam pessoas e se vocês praticam a ceia regularmente. Então, esse é um outro princípio, né? Então, existem aí as instituições para-eclesiásticas. Vamos escrever aqui, instituições para-eclesiásticas. Ou movimentos para-eclesiásticos. Para, ou seja, ao lado, eclesiásticas, igreja. Ao lado da igreja, mas não são igreja. Caminham junto com a igreja, mas não são a igreja. Ajudam as igrejas, mas não são igrejas. Cooperam com as igrejas, mas não são igrejas. Auxiliam as igrejas, mas não são igrejas. Exemplo de instituições para-eclesiásticas. ABU, Aliança Bíblica Universitária. ABU, Aliança Bíblica Universitária. É uma instituição, uma obra missionária, começou na Inglaterra, existe em vários países do mundo, no Brasil também. Na verdade, acho até que chama Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a BUB, no Brasil, que é cristãos que vivem na universidade, nas universidades particulares ou públicas, instituições de ensino superior, do tipo professores e alunos. Mas é mais alunos que se reúnem nas universidades para poder orar juntos, ter comunhão, estudar a Bíblia, louvar a Deus, adorar. Parece uma igreja, né? Aqui na UFLA já teve, não sei se ainda tem, mas já havia um grupo de pessoas que eram ABU aqui, e eles se reuniam toda semana, eles cantavam louvores a Deus, adoravam, oravam uns pelos outros, havia as pessoas que pregavam ali. Parecia uma igreja, mas não são uma igreja. Por quê? Porque eles não batizam ninguém e não praticam a ceia regularmente. Então, para ser uma igreja, tem que batizar as pessoas que creem em Jesus e tem que fazer a ceia regularmente, uma vez por mês, por exemplo. E a ABU é um exemplo. É uma instituição para-eclesiástica, elas são importantes, não estou falando mal delas. Preste atenção, não estou falando mal. O fato de não ser igreja, da ABU não ser igreja, não significa que eu estou falando mal. Não estou falando mal. Entenda bem. Só estou dizendo que não é igreja. Mas ajuda a igreja, porque evangeliza universitários. Aí as pessoas que não são cristãos, não se converteram a Cristo e vão numa reunião da ABU e se convertem, ali eles encaminham a pessoa para alguma igreja. Normalmente a igreja de um dos participantes da ABU, que fica amigo ali e leva para a igreja dele. E lá na igreja ele é batizado e participa da ceia. Né? Outro exemplo de instituição para-eclesiástica, que inclusive nós aqui temos bastante ligação, que são os gideões, que evangelizam, distribuem
Bíblias e porções da Bíblia em locais e âmbitos que normalmente a igreja não pode entrar, né? Repartições públicas, forças militares, escolas. Então, há restrições para a igreja entrar, mas eles entram. Então, eles são uma instituição para-eclesiástica muito importante, mas os gideões não batizam e não praticam a ceia entre eles, porque eles não são igreja. Então, esse quarto princípio, ele identifica quando é que um conjunto de cristãos batizados se torna uma igreja, quando eles passam a praticar regularmente batismo e ceia. Aqui na IBCL, nós fazemos essas duas coisas, né? Batizamos pessoas e praticamos a ceia uma vez por mês. Todo segundo domingo de cada mês, o culto das 9 horas é ceia e o culto das 18 horas é ceia também. Então, nós somos igreja por isso, né? Porque a gente pratica, além de sermos um conjunto de crentes batizados, nós batizamos pessoas e praticamos a ceia. Isso também tem outros desdobramentos. Isso também significa o seguinte: para um grupo de pessoas, um grupo de cristãos batizados serem uma igreja, eles não precisam de outras ações comunitárias a não ser essas duas. Alguém fala, mas não é necessário ter um ministério de jovens também para ser igreja, ministério de crianças, ministério de homens, ministério de casais, de mulheres, ter uma escola bíblica dominical, ou ter um culto de ensino. Para ser igreja não precisaria ter isso? Precisar ter, não. É muito bom que tenha. É quase impossível pensar numa igreja mais organizada, mais madura, que não tenha esses ministérios e essas programações. É quase impossível. Mas, fundamentalmente, não precisa. Então, se um grupo de crentes batizados se reúnem, por exemplo, todo domingo, em qualquer horário, e ali tem um culto só, e eles também batizam e praticam a ceia, com um culto só por semana, mas que batizam e praticam a ceia, já são uma igreja. Uma igreja limitada, uma igreja incipiente, uma igreja com várias deficiências, no sentido de que não consegue, por exemplo, ter um trabalho mais assíduo com as crianças, etc. Mas são uma igreja, não deixam de ser uma igreja. Isso significa, para nós, várias coisas, né? Já falei duas, né? Uma que define a diferença entre uma igreja e uma instituição para-eclesiástica, o batismo e a ceia. Outro que dá as duas programações fundamentais de uma igreja, que é o batismo e a ceia. Mas significa também que nós nunca podemos desprezar o valor do batismo e da ceia. Ou seja, o dia da ceia é muito importante. E quando houver batismos é muito importante também, são fundamentais. Então tem esse desdobramento, esse terceiro desdobramento. Quarto desdobramento para esse princípio. Em especial, vou falar da ceia. A ceia induz uma série de outras coisas na vida da igreja. Por exemplo, a ceia induz a comunhão entre os irmãos. A ceia induz o perdão mútuo. A ceia induz a santificação, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que quando a gente vai participar da ceia, nós devemos discernir o corpo, né? 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, em especial a partir do verso 17, ele começa a falar da ceia e vai falar até o 34. E lá no verso 29, Paulo fala assim: pois quem come e bebe o vinho e o pão, sem discernir o corpo de Cristo, a igreja, come e bebe juízo para si. Ou seja, quando a gente participa da ceia, não é só um momento, um rito, em que a gente vai ali, bebe um pouquinho de suco de uva ou come um pedacinho de pão. Não é só isso, é muito mais que isso. A gente tem que fazer um autoexame. Por isso que no versículo anterior, Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a ceia induz um processo de santificação. Quando eu estou ali tomando o vinho e comendo o pão, eu tenho que pensar, peraí, eu estou sendo igreja com os meus irmãos? Ou eu sou crítico, falo mal, reclamo de tudo, sou um egoísta, só penso em mim, estou nem aí para ninguém, a única coisa que importa sou eu mesmo, eu sou insubmisso, eu não aceito os ministérios da igreja, eu não aceito o pastor, eu sou eu,
eu não estou nem aí para o que se ensina, para o que se fala, eu sigo a minha própria lei. Essa pessoa está totalmente errada. Inclusive, Paulo fala que ele está bebendo e comendo juízo para si. E Paulo fala assim, é por causa disso que tem muitos fracos e doentes, não poucos que dormem entre vocês, ou seja, aqueles que morreram. Pode até matar. Então, Paulo está falando, participar da ceia com o coração errado pode até matar a pessoa, porque ele está sendo réu do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, um assassino. É um assassino. Isso que Paulo está falando. Então, a ceia induz a santificação. Nos faz tornar mais santos. Então, você veja a importância da ceia, né? E do batismo também. O batismo é a porta de entrada no reino dos céus, como Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação depende de passar pelo batismo. O batismo não salva em si. Não é a água que salva a pessoa. Ou é o ato de mergulhar e levantar a pessoa que salva ela, mas o batismo, a pessoa aceitando o batismo e passando por ele, demonstra que dentro dela existe uma fé verdadeira e, portanto, ela é salva. Quinto princípio. O quinto princípio é o sacerdócio universal dos crentes. Vou liberar espaço aqui. Sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? É um princípio muito importante, por isso que está entre os 9. Esses 9 princípios são os princípios fundamentais. Alguém pode falar outros, mas qualquer um que outra pessoa falar deriva desses 9. Então, esses 9 são os fundamentais. Alguém fala, não, mas também a igreja local deve ser autônoma. Sim, deriva do primeiro princípio. Ah, não, mas também a igreja local ela deve estudar muito a Bíblia. Sim, deriva do segundo princípio. E assim por diante. Qualquer princípio que alguém falar para uma igreja ser boa, vai vir de um desses 9 aqui. Né? Então, por isso que a gente chama de princípios fundamentais, tá? Fundamentais, os 9 princípios fundamentais. Ou seja, eles fundamentam uma boa igreja. Ou seja, toda boa igreja vai cumprir esses 9 princípios. O quinto princípio é o sacerdócio, o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, dos crentes, né? Dos crentes, todos os crentes em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus de verdade possuem um sacerdócio, todos possuem um sacerdócio. Ou seja, universal significa, eu vou escrever ele de outra forma. Todos os cristãos de verdade, né, os cristãos verdadeiramente cristãos, que não são da boca para fora, não são sepulcro caiado, né, como Jesus falou. Todos os cristãos verdadeiros, mas eu não vou escrever verdadeiro aqui, porque já pressupõe que o cristão tem que ser verdadeiro, porque um cristão falso não tem sentido nenhum. É uma coisa absurda pensar num cristão falso. Então, a gente pressupõe que o cristão é verdadeiro. Então, eu estou falando só dos cristãos verdadeiros. Todos os cristãos verdadeiros são sacerdotes. É isso que esse princípio está dizendo. Então, todos tem a ver com esse universal aqui. Cristãos tem a ver com crentes aqui, ó. Crentes tem a ver com cristãos. Universal tem a ver com todos. E sacerdócio tem a ver com sacerdotes aqui. São sacerdotes. Então é isso que nós estamos falando. Bom, vamos ver isso na Bíblia? Vamos começar com 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Na sua Bíblia você vai ler 1 Pedro 2,9. Então, 1 Pedro 2,9 está escrito: vós, porém, vós, igreja de Cristo, vós cristãos, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sacerdócio real é uma maneira de falar um pouco mais claro, esse sacerdócio real. Quando a Bíblia fala que nós somos o sacerdócio real,
Ela está querendo dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós pertencemos a um domínio de sacerdotes, ou seja, todos nós somos sacerdotes. Isso é muito importante entender. O que significa um sacerdote? Então, o que é um sacerdote? Sacerdote significa aquele ou aquela pessoa que pode se aproximar de Deus. Implicitamente de Deus. Aquele que pode se aproximar implicitamente de Deus. Então quem que é um sacerdote? É aquele que tem entrada com Deus, que pode ser íntimo de Deus, que pode conversar com Deus, que pode interceder por alguém junto a Deus, porque é próximo de Deus. Deus o recebe. É igual, imagina que você está com uma situação em que você está na sua cidade e você tem uma dificuldade de alguma espécie e que você precisa conversar com o prefeito da cidade. Mas você não consegue chegar no prefeito, porque o prefeito não te conhece, não tem nenhuma relação com você, e tem lá, para chegar no prefeito, tem que conversar com uma secretária, que vai então ver se é possível. Ela volta dizendo, não é possível, o prefeito não tem agenda, ele não vai te receber, e pronto. E não adianta você brigar, porque o prefeito não tem obrigação de te receber. Não há nenhuma lei que obriga ele a te receber. Ele pode encaminhar você para um setor da prefeitura que vai resolver seu problema. Ele não precisa se envolver com você, nem comigo. Nós não temos nenhum direito, vamos dizer assim, absoluto para que o prefeito nos receba. Mas vai que você conhece alguém que pode se aproximar do prefeito, que o prefeito recebe, porque é amigo do prefeito, é chegado no prefeito, o prefeito tem relação com ele, eles ali têm algum relacionamento assim por alguma razão, eles são amigos. Aí você conversa com esse amigo seu, que ele vai e conversa com o prefeito por você. Ou o prefeito já resolve o seu problema direto, nem precisa você conversar com ele, o prefeito fala, não, pode trazer ele aqui que a gente vai ver. Então a ideia do sacerdote é esse amigo é um sacerdote, porque ele pode se aproximar do prefeito, é um sacerdote para o prefeito, entendeu? Então o sacerdote é aquela pessoa que pode se aproximar, que a entidade, no caso aqui do meu exemplo é o prefeito, no caso da Bíblia é Deus, a pessoa de Deus recebe o sacerdote é Deus, não pode mandar entrar que eu recebo ele. Fala para ele conversar comigo, eu ouço o que ele fala, a intercessão dele faz sentido para mim, eu vou ponderar. Então esse é o sacerdote. O que a Bíblia está dizendo? Que todos os cristãos são sacerdotes. Todos são. Ou seja, você pode se aproximar de Deus. O prefeito pode não te receber, mas se você procurar Deus, ele te recebe. É uma ironia, Às vezes você é uma pessoa simples e você procura o prefeito da sua cidade e a secretária dele fala, não, o prefeito não vai te receber não, porque não vai te receber, não tem agenda para você não. Você fica se sentindo mal, Nossa, eu não tenho valor nenhum, Sou uma pessoa sem valor, sou uma pessoa muito abandonada, muito simples aqui, sou mais um CPF no mundo e nada mais. Pode até ser que entre os homens seja assim, mas se você é cristão de verdade, Deus te recebe. O prefeito não, mas Deus te recebe. Agora é curioso, que um simples prefeito não receba você, mas o prefeito dos prefeitos, o prefeito do universo te recebe. O Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, que habita num trono altíssimo, recebe você. Ele te recebe e vai te ouvir, porque você é um sacerdote. Se for mulher, sacerdotisa. Você é uma sacerdotisa. Então veja você, quão grande honra nós temos. Onde a gente vê isso na Bíblia? Bom, 1 Pedro 2,9. Vamos ver também lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19 até 22. Então o autor de Hebreus diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou, nos abriu pelo véu,
isto é, pela sua carne, abriu esse caminho. Pela sua morte na cruz, ele abriu esse caminho para nós. O autor de Hebreus está falando, você pode chegar na presença de Deus, o véu está rasgado. O véu era aquela cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar no templo de Jerusalém, no tabernáculo primeiro, e depois que o tabernáculo foi transformado num templo, né, o tabernáculo de tendas e madeira, de tecidos e madeira, foi transformado num templo de pedras em Jerusalém, continuou havendo esse véu, continuou havendo o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. A planta do tabernáculo e do templo de Jerusalém era essencialmente a mesma. 3 lugares. O átrio, era cercado aqui no tabernáculo por uma sequência de cortinas, né, feitas de tecido e postezinhos de madeira, fincados no chão do deserto. Um portão de entrada aqui. Aqui era a entrada. Só o povo de Israel podia entrar dentro desse lugar aqui. Esse lugar era chamado átrio. Átrio. É onde o povo entrava. Dentro desse cercado aqui, que é o átrio, havia uma espécie de prédio chamado Tenda da Congregação. E essa Tenda da Congregação era dividida em 2 partes. 2 partes. Essa primeira parte aqui, a entrada era aqui da Tenda da Congregação. E quando a pessoa entrava por aqui, ele ficava dentro dessa parte aqui que chamava-se Santo Lugar. Santo Lugar. Aqui, pelo portão do tabernáculo, né, o portão geral, para entrar no átrio, qualquer israelita podia entrar. Qualquer israelita. Dentro do santo lugar, só os sacerdotes de Israel. Quem podia ser sacerdote de Israel? Qualquer israelita era sacerdote? Não. Só os descendentes da família de Arão, irmão de Moisés. Então, pouquíssimas pessoas podiam entrar aqui dentro. Só os sacerdotes levitas, só os sacerdotes arônicos, só os sacerdotes de Israel, que eram algumas pessoas somente. Nem todo judeu era sacerdote. Todo cristão é sacerdote, mas judeu não. Nem todo judeu é sacerdote. Só os judeus descendentes de Arão é que são sacerdotes. Entre nós, igreja, nós cristãos, não tem isso. Todo cristão é um sacerdote. Todos. Não precisa, não importa, ele não é pastor, não tem problema, é sacerdote. Ele não é obreiro, é sacerdote. Não é diácono, é sacerdote. Não é missionário, é sacerdote. Não é bispo, é sacerdote. Não é apóstolo, mas é sacerdote. Ser apóstolo, bispo, pastor, diácono, obreiro, missionário, líder disso, líder daquilo, é uma questão só de serviço prestado. Não é uma questão da condição da pessoa. A condição da pessoa é igual para todo mundo. Todos os cristãos são iguais. Todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós somos sacerdotes. Igualmente. Não tem alguém mais sacerdote que o outro. O pastor não é mais sacerdote que o membro comum. Não é. Não é. O membro comum é tão sacerdote quanto o pastor. O membro comum da igreja, aquele que se converteu ontem, foi batizado ontem, ele pode entrar na presença de Deus do mesmo jeito que o pastor entra, que o missionário entra, que o bispo entra, que o apóstolo entra. Mesma coisa, não há nenhuma diferença. Deus não recebe, mas não é pastor, eu deixo entrar, não é pastor, fica de fora. Não existe isso em Deus. Não existe isso em Deus. Nós precisamos mudar a nossa cabeça, precisamos conhecer a Bíblia. Aqui o autor de Hebreus está falando para todos os cristãos, por isso falo, tendo, pois, irmãos, todos vocês cristãos, homens e mulheres de Deus, que se converteram a Cristo, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É esse outro lugar aqui, ó. Esse quartinho do fundo aqui, ó. Chamava-se Santo dos Santos. Santo dos Santos. Também chamado em alguns lugares da Bíblia de Santíssimo Lugar. É a mesma coisa. Santo dos Santos e Santíssimo Lugar é a mesma coisa. São sinônimos. O Santíssimo Lugar era o Santo dos Santos, que é esse quartinho do fundo. Tinha uma porta de entrada aqui também, ó.
como esses 3 lugares, né, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, por que tinha essa divisão? Pelo seguinte, o átrio, todo judeu podia entrar. Todo judeu podia entrar aqui. O que tinha no átrio? Ele era cercado, o que tinha aqui? A tenda da congregação, que só o sacerdote podia entrar, e aqui tinha o altar do sacrifício. A pessoa entrava no tabernáculo, no templo, entrava no átrio, a primeira coisa que ele via era o altar do sacrifício. Aqui que era feito o sacrifício do cordeiro, dos animais, que era derramado sangue para perdão de pecados e para satisfazer a justiça divina. Logo depois tinha a bacia da purificação, que era feita de bronze, era uma grande caixa d'água, em que os sacerdotes, antes de entrar no santo lugar, eles lavavam as mãos e os pés para entrar aqui dentro. Então, essa bacia era para fornecer a água para o sacerdote entrar aqui dentro. Ele tinha que entrar com as mãos limpas e os pés limpos aqui dentro. E só o sacerdote, o povo não podia entrar aqui. O povo não lavava as mãos e os pés porque não podia entrar aqui. O povo ficava vendo só os sacrifícios serem feitos e vendo os sacerdotes entrarem aqui dentro. Aqui dentro do santo lugar tinha 3 móveis. Tinha o candelabro de 7 braços, a mesa com os 12 pães da proposição e o altar do incenso. O candelabro de 7 braços ficava aceso 24 horas por dia, 7 dias por semana, significando Cristo, a luz do mundo. A mesa com os 12 pães, os pães eram trocados periodicamente por pães novos, para evitar que eles ficassem embolorados, duros, mofados, e representava a Bíblia como o nosso alimento diário, a palavra de Deus. E o altar do incenso, os sacerdotes aqui queimavam incenso, o incenso subia, e esse incenso representava a vida de oração do crente, que nós devemos orar a Deus para a nossa oração subir como cheiro agradável ao Senhor, como incenso de cheiro agradável a Deus. E esse altar do incenso ficava na frente da porta que entrava para o Santíssimo Lugar. Dentro do Santíssimo Lugar tinha a Arca da Aliança, e só a Arca da Aliança e mais nada. Quem podia entrar no Santíssimo Lugar? Os sacerdotes não podiam entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar. Quem que era o sumo sacerdote? O principal dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes. Só ele podia entrar, e só podia entrar uma vez por ano só, num dia chamado Dia da Expiação, hebraico Yom Kippur. E ali ele oferecia sacrifícios, o sangue do cordeiro era oferecido ali para perdoar os pecados dele mesmo e de toda a nação de Israel. Aqui tinha uma porta de entrada, aqui tinha um portão de entrada, aqui tinha uma porta de entrada e aqui tinha uma cortina. A separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar era uma cortina. Aqui, ó. Vou fazer aqui em preto para ficar bem destacado. Aqui, ó. Aqui tinha uma cortina, esse preto aqui, ó. Então era uma porta que puseram uma cortina dela. Essa cortina era chamada véu. É o véu do santuário. Então essa cortina aqui chamava-se véu do santuário. Ou véu do Santíssimo Lugar. O santuário também era outro nome que se dava aqui ao Santíssimo Lugar. Essa cortina, esse véu, ela era muito grossa. Eles costuravam, os judeus costuravam tecido em cima de tecido, ia costurando tecido em cima de tecido, e essa cortina tinha 1 palmo de largura. 1 palmo. Era pesadíssima, tinha 1 palmo de largura. E é esse véu que Hebreus está falando. Então, o que o autor de Hebreus, o Espírito Santo, está falando para nós? Tenham coragem para entrar aqui dentro do Santo dos Santos, usando o sangue de Jesus. Ele abriu o caminho, ele tirou esse véu, na verdade ele rasgou esse véu para você entrar dentro da presença de Deus, porque o Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança, representava para Israel a própria presença de Deus. É como se a pessoa tivesse entrado no céu e fosse diante do trono de Deus, na frente de Deus. Era tão sério entrar aqui que se alguém entrasse aqui sem autorização, ele morria. E teve caso na Bíblia, os filhos de Eli, sacerdote,
entraram aqui sem autorização, porque só Eli era o sumo sacerdote, só ele podia entrar, mas os filhos acharam que eram os bambambãs. Não, eu sou filho do chefe, eu posso entrar também. Os olhos que os dois entraram, caíram duro na hora. Puf. Não foi o homem que matou, não. O próprio Deus matou. O próprio Deus matou eles, porque eles profanaram o santuário. Eles não podiam entrar, então as pessoas morriam de medo de entrar lá. O próprio sumo sacerdote tinha medo de entrar no Santo dos Santos. Mesmo ele sendo autorizado, ele tinha medo, porque ele pensava, quem sabe eu estou em pecado, quem sabe tem alguma coisa errada na minha vida, do que eu entrar lá, eu estou na presença de Deus, eu vou morrer fulminado. Tanto é que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura. O pessoal ficava segurando a corda do lado de fora aqui do santo lugar, e ele entrava lá dentro uma vez por ano, no Yom Kippur, para oferecer o sacrifício de sangue pelos pecados dele e da nação. Ele entrava com uma bacia de sangue na mão. Uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, ele entrava sozinho, segurando uma bacia de sangue de um cordeiro macho sem defeito de 1 ano, para derramar em cima da tampa da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança chamava-se propiciatório. Era a tampa, era uma bandeja que tampava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos e um potinho com o maná que eles comeram no deserto. Então, em cima desse baú, né, que era a Arca da Aliança, tinha uma tampa na forma de uma bandeja. E essa bandeja chamava-se propiciatório. O sumo sacerdote derramava essa bacia de sangue de um cordeiro macho sem defeito de 1 ano. Em cima, aquele sangue inundava aquela bandeja e ficava aquele sangue vermelho ali, brilhante. E aquele sangue significava que o sangue desse cordeiro perfeito, macho sem defeito de 1 ano, ele estava cobrindo a nação de Israel e perdoando os pecados da nação. Então, uma vez por ano, os pecados eram perdoados por atacado. Deus perdoava o pecado de todo mundo de uma vez só, inclusive do sumo sacerdote. Por isso que aqui o autor de Hebreus fala, tenha coragem de entrar no Santo dos Santos, porque ninguém tinha coragem. As pessoas falavam, vão morrer lá dentro. Eu não entro lá não, você está doido, eu não entro de jeito nenhum, vou morrer lá dentro. O Espírito Santo falando, agora você pode entrar. Porque agora você vai levar o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus não te deixa morrer, porque você foi perdoado. Você tem o direito de entrar na presença de Deus, você é um justo, um homem justo, uma mulher justa. Um homem e uma mulher que foram reconciliados com Deus, isso é a salvação. Entrar na presença de Deus e poder falar com Deus tete a tete, cara a cara, orar ao próprio Deus, ter relacionamento íntimo com o próprio Deus. Entenda, irmã e irmão, que isso não era possível, agora é possível, por meio de Jesus Cristo. Então, por isso o autor de Hebreus fala, tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pode entrar pelo sangue de Jesus, porque o sacerdote usava o sangue de um carneirinho. Agora nós usamos o sangue de Jesus, que é o mais poderoso sangue que há, e o sangue de Jesus nos permite entrar na presença de Deus. Esse véu foi rasgado de cima e embaixo, inclusive foi literalmente rasgado. Quando Jesus morreu, 3 horas da tarde daquela sexta-feira, quando ele morreu, sem auxílio de mãos humanas, esse véu foi rasgado de cima e embaixo. Sobrenaturalmente ele foi rasgado, mostrando que Deus naquele momento abriu o caminho para os homens chegarem até Ele por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esse é o significado de todos nós sermos sacerdotes. Todos nós podemos chegar na presença de Deus. Não é mais o sumo sacerdote. Então não tem sacerdote entre cristãos. Alguns pastores falam assim, eu sou sacerdote. Mentira, ele é sacerdote, mas todo mundo é também. Eles falam isso no sentido de que eles são sacerdotes e o povo não é. Isso é um resquício do catolicismo. Porque o catolicismo diferencia. O catolicismo diz que tem sacerdotes ainda. Os padres católicos são chamados de sacerdotes. E o povo não é sacerdote. Só é sacerdote na igreja católica quem fez seminário lá católico, quem for ordenado padre, aquela coisa toda. Isso não é bíblico, isso é contra a Bíblia. Esse é mais um erro católico. Dentre os vários erros do catolicismo, esse é mais um. Então a Igreja Católica descumpre esse 5º princípio aqui na cara dura. Na verdade, a Igreja Católica descumpre todos os 9 princípios. Ela desobedece todos os 9. Ela quebrou todos os 9 princípios. Então, na Igreja Católica não é verdade isso. Só os padres são sacerdotes. Então o sacerdócio lá não é universal. O leigo, que é o povo comum, não é sacerdote. O povo não pode chegar na presença de Deus. Só o padre que pode. Por isso que o católico precisa do padre, para o padre dar a extrema-unção, precisa do padre para confessar pecados, precisa do padre para batizar ele, precisa do padre para fazer um monte de coisas, porque ele não pode fazer. Deus não recebe ele, só recebe o padre. Isso é falso. Isso é falso, isso não é verdade.
Deus recebe a todos nós, o autor de Hebreus fala isso. Todos os irmãos podem entrar no Santo dos Santos, não é só o padre não é só o pastor não é só o missionário não é só o bispo não é só o apóstolo não. Todo mundo é igual, pode entrar, Deus te recebe, se você for pelo sangue de Jesus. E diz mais o autor de Hebreus, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes, Jesus é o sumo sacerdote, e Ele continua oficiando por nós como sumo sacerdote. Né? Ele mesmo entra na presença de Deus, na verdade Jesus vive na presença de Deus hoje, porque Ele se assenta ao lado direito da majestade, né, de Deus. Então Ele é o sumo sacerdote permanente, e todos nós somos sacerdotes também, que podemos chegar na presença de Deus do mesmo jeito, só que a gente não vai se assentar ao lado direito de Deus Pai, só Jesus, porque só Ele é o sumo sacerdote. E continua dizendo aqui o autor de Hebreus, aproximemo-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, ou seja, pode se aproximar de Deus. Você pode se aproximar de Deus, você é sacerdote. Aqui na IBCL a gente pratica isso, estimulando todo mundo a pregar o Evangelho, todo mundo pode falar de Jesus para todo mundo pode consolidar as pessoas, ajudar as pessoas que creram em Jesus a se firmar para ir para o batismo, todo mundo pode discipular alguém, todo mundo pode ter ministério na igreja. Se a pessoa estudar a Bíblia e cumprir ali os requisitos bíblicos para ser pastor, todo mundo pode ser pastor, todo mundo pode ser diácono, obreiro, ministro do Evangelho, ministro para fora da igreja, para dentro da igreja. Nós respeitamos 100% esse princípio. Na verdade, a gente respeita 100% todos os princípios aqui. Nós cumprimos todos os princípios aqui. O sexto princípio é que a grande comissão é a missão da igreja. Vou deixar aqui a filmadora filmar um pouquinho. Se você quiser copiar alguma coisa, você congela o vídeo e pode copiar. Sexto princípio. A grande comissão é a missão da igreja, não é uma missão da igreja, é a missão da igreja. Nós já falamos desse princípio numa lição especial, se eu não me engano foi a lição 27. Então eu não vou gastar muito tempo nesse sexto princípio, não, porque tem uma lição inteirinha sobre ele. A grande comissão, né, que é a ordem de evangelização mundial, é a missão da igreja. Então, a missão da igreja não é, por exemplo, fazer cultos. É a missão da igreja. Então, a igreja não existe para fazer cultos, por exemplo. Mesmo que ela faça, e é importante ter. Mas a missão dela não é fazer cultos. A missão dela é pregar o Evangelho, consolidar as pessoas que creem, batizar as pessoas consolidadas e discipular as pessoas que foram batizadas para se tornarem discípulos de Jesus, obedecendo tudo que Ele ensinou e mandou. Então, isso é a missão da igreja, ou seja, é a missão. A igreja não tem outra missão. É a única missão da igreja. Então, a única coisa que a igreja precisa fazer o tempo todo é isso. Evangelizar, consolidar na fé, batizar, discipular. Isso está explícito, né, em Mateus 28, 19 a 20, Marcos 16, 15 e 16, Atos 1, 8 e outros versos da Bíblia, vários versos que estão nessa lição própria que nós temos aí no nosso curso de Eclesiologia, se eu não me engano foi a 27, a lição 27. Você pode resgatar lá que a gente fala especialmente sobre esse princípio. O sétimo princípio de uma igreja boa é a liberdade, o respeito às liberdades individuais. Respeito às liberdades individuais. Então, todos nós temos liberdades individuais. E ninguém pode ser violentado nessa liberdade individual. Então, as igrejas boas, né? E é um princípio batista isso, é o sétimo princípio batista, é que as pessoas devem ser respeitadas nas suas liberdades individuais. Em especial duas, que eu quero citar aqui. Duas liberdades individuais. Duas liberdades individuais. A primeira, o direito, né, ao livre exame das Escrituras. Então, livre exame das Escrituras, da Bíblia. Ou seja, nós respeitamos e queremos, na verdade, que você aprenda a Bíblia, estude a Bíblia por você mesmo.
como a igreja de Bereia. Você lembra da igreja de Bereia? A igreja de Bereia, Paulo pregava lá na igreja, na sinagoga de Bereia, né? O que os judeus faziam lá na sinagoga de Bereia? Tudo que Paulo pregava, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, eles conferiam na Bíblia para ver se estava de acordo. A Bíblia naquele tempo era o Antigo Testamento, né? Então eles conferiam no Antigo Testamento para ver se estava de acordo, ou seja, eles conheciam a Bíblia por eles mesmos. Então, por isso que a gente faz muito estudo bíblico aqui, por isso que existe esse curso, para que você aprenda a Bíblia por você mesmo e você passe a ser um teólogo para você mesmo. E para os outros também, é claro. Que você conheça a Bíblia por você mesmo e você esteja convencido e você esteja convencida por você mesma e por você mesmo das coisas que a gente está falando. Por isso que eu fico citando a Bíblia toda hora para você. E nos cultos a gente usa muito a Bíblia, porque o objetivo é você aprender a Bíblia, você ser a pessoa que você mesmo manipula a Bíblia, manipula no sentido de manejar. Você mesmo maneja, você sabe onde está esse versículo, aquele, você sabe por que é Gênesis, o que é Êxodo, o que são os livros da Bíblia, por que existe o Antigo Testamento e Novo. Por isso que a gente faz muita questão do ensino bíblico aqui. Essa é a primeira liberdade, né, que é um direito que você tem, o direito que você tem de você conhecer a Bíblia por você mesmo. E a segunda liberdade que a gente preza muito aqui, que eu quero frisar, a segunda liberdade individual, é a liberdade de consciência. Tá? Isso está em Romanos 14, por exemplo. Todo o capítulo 14 de Romanos e parte do capítulo 15 fala disso, a liberdade de consciência, ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a pensar como a gente pensa, a não ser que a pessoa esteja fazendo pecado. Não, se a pessoa está fazendo pecado, aí ela tem que ser disciplinada, ensinada, corrigida, e se não se corrigir, até chegar ao ponto de excluir ela da igreja, porque ela não corrige a sua vida de pecado. É o que aconteceu, por exemplo, em 1 Coríntios, né? Quando Paulo ordenou ali em 1 Coríntios 7, expulsar aquele rapaz que dormia com a madrasta, né? O cara não queria se corrigir de jeito nenhum, queria continuar nesse pecado. Paulo falou, expulsa ele da igreja, exclui da igreja. Não foi 1 Coríntios 7, não, foi 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, a partir do verso 1. Paulo fala, expulsa ele, exclui ele da igreja, porque ele é um pecador que não quer se corrigir. A não ser nesses casos em que a pessoa tem que se corrigir, aí ela não tem liberdade para continuar no pecado. Então, liberdade de consciência não é liberdade para o pecado, não é isso. Não é isso, não é libertinagem. Isso aqui não é libertinagem. Eu fico bravo porque tem pessoas que usam as coisas de maneira maldosa, né? Ah, então o pastor Marcelo está falando que a gente pode viver do jeito que quiser e ninguém tem nada com isso. Não é isto. Tem que descer a vara nessa pessoa, né? É muita maldade, né? Falar uma coisa dessa. É muita maldade. Tem que descer a vara nessa pessoa. Que eu estou falando isso. Quando é que eu falei isso? Nós respeitamos a liberdade que a pessoa tem de pensar como quiser naquilo que não é pecado. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós vamos respeitar, ela tem esse direito de pensar isso, de acreditar ou de pensar isso. Eu sou pré-tribulacionista, né, convicção de estudo bíblico, então eu ensino aquilo que eu tenho convicção. É impossível você não ensinar o que você não crê, né? Eu vejo que a Bíblia não sustenta, não permite a sustentação consistente do pós-tribulacionismo. E o pré-milenismo, pré-tribulacionismo é uma posição escatológica extremamente consistente com a Bíblia. Nada derruba essas duas posições, nada derruba. Então, eu ensino isso, mas eu respeito quem pensa diferente. E se ele quiser ensinar isso aqui dentro de critérios, né, a gente pode permitir, sem problema. Outra liberdade de consciência que a gente respeita aqui na IBCL. Bom, tem várias, na verdade, né? Tem pessoas, por exemplo, que... Vamos pegar o caso de origens, criacionismo e evolucionismo. O evolucionismo, existe o evolucionismo teísta, ou seja, a pessoa que acredita na teoria da evolução e crê em Deus também.
Porque tem o evolucionismo ateísta. É claro que o evolucionismo ateísta não vai poder ser membro aqui, não tem nem como ser membro, né? Como é que um ateu vai ser membro de uma igreja, né? Não tem cabimento. Mas uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, é convertido, pode acreditar que exista, que a teoria da evolução seja verdade, né? É possível a gente fazer estudos mostrando cientificamente, principalmente cientificamente, por incrível que pareça, a maior força para o criacionismo não vem da Bíblia, vem da ciência. Mas a Bíblia também dá apoio ao criacionismo, obviamente, porque a Bíblia ensina que Deus é o Criador, né? A não ser que a pessoa faça uma interpretação alegórica de Gênesis e outros textos, ele vai ver que a Bíblia ensina o Deus como Criador. Então, o criacionismo seria verdade biblicamente. Mas o criacionismo, a sua maior força é na ciência, não é na Bíblia. Cientificamente, é possível demonstrar que o evolucionismo não existe, né? A teoria da informação permite isso, e também astronomia, geologia, biologia, linguística e uma série de ciências mostram que, genética, mostram que o criacionismo é a verdade. Ou seja, as pessoas pensam que o criacionista, eu sou criacionista, pessoas pensam que o criacionista, ele é criacionista por causa da Bíblia. Não exatamente. Principalmente quem é da ciência como eu sou criacionista por causa da ciência, não é por causa da Bíblia. A Bíblia me confirma, claro, fortalece enormemente, mas se não existisse a Bíblia, eu ainda seria criacionista. Porque a ciência me mostra, eu sou convencido pela razão que a criação é verdade, não é evolução. Ainda mais eu que sou da área de estatística, aí dentro da estatística, do cálculo de probabilidades, a gente vê claramente que é impossível a evolução. É impossível, é impossível. Então, até mesmo por conhecer o cálculo de probabilidades, mais ainda eu digo, cientificamente a verdade é o criacionismo. Tem dois tipos de criacionismo também, o criacionismo de terra antiga e o criacionismo de terra recente. Quem está assistindo aquela novela Gênesis, que eu não estou recomendando, tá? Se você estiver assistindo, não é pecado, não, pode assistir, mas conheça a Bíblia, viu? Porque tem várias coisas nessa novela que são contra a Bíblia, ou melhor, fora da Bíblia. Algumas coisas até contra. Não é bem daquele jeito, não. Toma cuidado. Se você não conhece muito a Bíblia, toma cuidado com essas novelas da Record, porque elas mudam muito a Bíblia. Elas não são fiéis à Bíblia, não. Elas mudam muitas coisas da Bíblia ali. Começa pelos atores e atrizes, né? Que não são de acordo com os personagens da Bíblia, não. Não são. E também tem outras coisas. Por exemplo, na novela Gênesis, eles preconizam ali o criacionismo de terra antiga, que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existiram bilhões de anos ali, né? A Terra foi criada duas vezes. Existe uma criação original, Gênesis 1:1, e ela foi recriada, criada outra vez depois de bilhões de anos, depois da queda de Lúcifer, e ali Gênesis 1:2 começa a mostrar a recriação da Terra. Eu não creio nisso. Isso é o criacionismo de terra antiga. Eu sou criacionista de terra recente, que é o segundo tipo de criacionismo. Ou seja, a Bíblia foi criada, a Terra e o universo foi criado mais recentemente, né? A Terra, em especial, aproximadamente há 6.000 anos atrás. Alguém fala, mas você acredita nisso por causa da Bíblia, da cronologia de Ussher, do bispo Ussher, que datou a criação da Terra no ano 4004? Subsidiariamente só. Do ponto de vista absoluto, eu sou criacionista de terra recente por causa da ciência outra vez. Existem mais de 60 métodos de datar a idade do planeta Terra. Métodos científicos de dar datas para a geologia do planeta Terra. Existem mais de 60 métodos científicos diferentes para você datar o planeta Terra. Um desses é, por exemplo, a variação de salinidade do mar, da água do mar, e assim vai. Tem mais de 60. O mais confiável de todos esses métodos é o método da variação do campo magnético da Terra. Esse é o mais confiável, o mais preciso, o que tem o maior tempo de registro, portanto, a maior confirmação experimental. E esse método, o método que calcula a idade da Terra pela variação do campo magnético terrestre, diz que a Terra não pode ter mais de 10.000 anos de idade. Não pode ter pela física. Se ela tiver mais de 10.000 anos de idade, a física, as leis da física têm que deixar de valer.
Como as leis da física, em especial as leis do eletromagnetismo, são muito bem confirmadas, eu, como cientista, preciso, então, dizer que a Terra não pode ter mais de 10 mil anos de idade. Veja bem, não pode ter mais de 10 mil anos de idade. Cientificamente, não estou falando de Bíblia, estou falando de ciência. Preste atenção. E a Bíblia diz que a Terra tem, não diz exatamente isso, mas se você estudar a cronologia bíblica, você vai chegar a uma conclusão que a Terra tem aproximadamente 6 mil anos de idade, que é completamente coerente com o que a ciência fala. Percebe? Percebe por que eu sou criacionista de Terra recente? Por causa da ciência. E vejo que a Bíblia combina perfeitamente com a boa ciência. Alguém fala, mas e o universo, ele assim, tem sinais que ele apresenta um envelhecimento e tal. Tem possibilidades dentro da ciência de mostrar que esse envelhecimento, em alguns aspectos, é ilusório. Né? Por exemplo, alguém fala, mas as estrelas azuis na fronteira do universo mostram que existe aí o afastamento, o efeito Doppler na luz, né? Então o Big Bang é verdade e tal. Sim, mas existem corpos vermelhos também na fronteira do universo, que é o outro lado do espectro. Então por que as pessoas estão jogando fora para debaixo do tapete isso? Eles só falam dos corpos azuis, mas e os corpos vermelhos na fronteira do universo? E aí? Para eles não vale o Doppler? Como assim? Então você seleciona os dados que você quer para ficar de acordo com a sua teoria, com a sua hipótese? Isso não é ciência bem feita, isso não é ciência honesta. Isso é feito o tempo todo no evolucionismo. O evolucionismo é falseado o tempo todo, falseado o tempo todo. A Caixa Preta de Darwin, do Michael Berr, que não é cristão, mas é um bom cientista, honesto, ele mostra que a citologia, né, a biologia da célula, mostra que é impossível a evolução. É uma prova científica que a evolução é impossível. Então, assim vai. Mas esse é outro assunto, né? Quem sabe um dia a gente estuda um pouquinho sobre isso. Então, voltando. Se alguém falar assim, não, mas eu creio no evolucionismo assim mesmo, eu vou respeitar. Porque eu respeito a liberdade de consciência. Você é cristão de verdade? Você tem fé em Jesus? Você vive uma vida de acordo com o Evangelho? Você é uma pessoa que mantém a confissão de fé em Jesus? Você segue a Bíblia na parte moral, né, na parte espiritual, você ora. Ok, eu não vou brigar com você não, você pode ser membro da igreja, pode ser irmão aqui, né? E eu não vou me opor. E mesmo se você fosse de outra igreja, eu teria comunhão com você. Lá na UFLA tem evolucionistas cristãos, né? Que eu sempre me dei bem e considero irmãos na fé. Não acho que eles são falsos, não. Eu acho que eles estão equivocados. Não é verdade o evolucionismo, é um equívoco que eles estão ali vivendo. Mas eu vejo neles um procedimento correto, uma honestidade, uma fé verdadeira em Jesus. Então são meus irmãos. São meus irmãos. Lá no céu eles vão ver que, na verdade, o criacionismo é que era verdade, mas isso não interferiu na salvação deles. Então, a gente respeita isso aqui. Versículos da Bíblia que apoiam isso, já falei, né? Todo o capítulo 14 de Romanos, parte do 15. Quando Paulo fala assim para Timóteo, olha, você deve conhecer as Escrituras para você manejar bem a palavra da verdade, está confirmando a primeira. A própria palavra de Paulo ali para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até 17, também é uma confirmação. Vou até pôr esse aqui. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é inspirada por Deus e útil para o ensino. No capítulo 14 ele começa falando mais de Timóteo, no versículo 16 ele começa falando mais da Bíblia. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e aí o homem de Deus é mulher de Deus também, a fim de que o ser humano de Deus, o homem de Deus e a mulher de Deus, e aí todos nós, não é só pastor que é homem de Deus e mulher de Deus, se for pastora,
não é só alguém que tem ministério. Todos os cristãos têm que ser homens e mulheres de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a única maneira de você ser um homem e uma mulher de Deus, um cristão e uma cristã, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, se você conhecer a Bíblia. Então, você tem que ter o direito do seu livre exame. É uma consequência imediata desse versículo. Oitavo princípio: separação entre igreja e Estado. Separação entre igreja e Estado. Isso significa que a igreja não se envolve em política. O cristão pode se envolver, não há nenhum problema do membro da igreja, o cristão, se envolver em política, pode ser candidato, pode ser eleito, pode fazer parte da equipe de governo, pode fazer campanha eleitoral de maneira correta e honesta, pode ter preferências políticas, desde que esse cristão não abdique ou não comprometa os princípios cristãos, a vida cristã correta, os mandamentos de Deus, porque importa obedecer mais a Deus do que os homens, né? Então, se ele fizer parte de um partido político, pode fazer? Pode, desde que ele não levante a bandeira do partido mais alto que a bandeira do Evangelho. A hora que ele começar a levantar a bandeira do partido mais alto que a bandeira do Evangelho, ele já está em pecado. Já quebrou o fato de ser cristão. Então, o cristão, o membro da igreja, pode se envolver em política da maneira correta. Da maneira correta. Oh, meu Deus do céu. Tem que falar claro, né? Porque tem pessoas que deturpam a minha palavra. O cristão, pessoal, o indivíduo cristão, membro de uma igreja, pode se envolver em política da maneira correta. Óbvio, óbvio, óbvio. Não estou aqui dando pretexto para libertinagem, corrupção na política, esse tipo de coisa. Lógico que não, evidente que não, meu Deus do céu. Estou falando isso, talvez a maioria das pessoas não precisa ouvir essa brabeza minha, mas tem pessoas que deturpam a minha palavra, eu fico irritado com isso. São pessoas maldosas, né? Então, a igreja não envolve em política. Então, a igreja não tem candidato, a igreja não é um curral eleitoral, a igreja ela não briga por política, a igreja não. A igreja ela faz o trabalho dela e o Estado faz o trabalho dele. Base bíblica, Mateus 22, 21, principalmente a segunda parte do versículo, parte B. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. César é o Estado. Então, dai a ele, ao Estado, o que é dele. Ou seja, respeite as autoridades, pague impostos, etc. Respeite as leis do Estado, desde que elas não sejam contra a lei de Deus, porque importa obedecer a Deus mais do que os homens. E a Deus o que é de Deus, a igreja. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, a igreja mantém a igreja nos interesses de Deus. E quais são os interesses de Deus para a igreja? A grande comissão, essencialmente a grande comissão. E a vida da igreja dentro dos ditames bíblicos. Então, o que Jesus está falando? Separe César de Deus. Dê a César o que é de César, ou seja, lida com o Estado nas coisas do Estado. E dê a Deus o que é de Deus, ou seja, lide com a igreja nas coisas da igreja. Não misture César com Deus, porque não funciona. Não misture Estado com a igreja, porque não funciona. Isso significa também que uma boa igreja nunca é uma igreja estatal, né? Nunca é uma igreja instituída pelo Estado ou comandada pelo Estado. Não é só a igreja não se envolver em política no sentido de eleições, mas também a igreja não recebe verba do Estado, por exemplo. A prefeitura mandou aqui um dinheiro todo mês aqui para ajudar vocês, nós não recebemos. A igreja não. Uma ONG da igreja, ligada à igreja, pode até receber verbas do Estado. A ONG, não a igreja. A igreja não recebe direto, porque senão o Estado vai querer começar a comandar a igreja. Então, isso também é outro
Isso significa que a igreja não possa se posicionar em questões ideológicas? Não, ela pode se posicionar. Ah, mas isso não é um assunto político? Se entrar na área da Bíblia, se for uma ideologia moral, por exemplo, entrou na área da Bíblia, entrou na igreja. Então a gente pode se posicionar. Outra coisa, então significa que a igreja é da direita? Não. O espectro político, ele é feito de posições, né? Centro, esquerda, centro-esquerda, centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda. Centro, centro-direita, direita, extrema direita. Alguém ainda pode criar extremíssima direita, extremíssima esquerda, né? Pode criar coisas no meio aqui. A igreja não se posiciona nunca em lugar nenhum aqui. A igreja é do alto. Aqui é a posição da igreja. Nós estamos no alto, nós não estamos no espectro político. O espectro político, ele é necessariamente Babilônia. Jerusalém nunca tem consórcio com Babilônia, nunca. A igreja é Jerusalém. O mundo, mesmo o espectro político, é Babilônia. Jerusalém não tem consórcio com Babilônia. Ah, mas o cristão que está envolvido na política, ele é de direita, ele é de esquerda. Tá. É isso que eu digo, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, pode ter um cristão de esquerda? Pode, se ele não deixa a Babilônia que existe nesse espectro entrar dentro dele. Por exemplo, ele começar a ser liberal em questões morais. Não, pode o aborto. Pode, o homem pode ter relações sexuais com o homem sem problema nenhum, mulher com a mulher também. A corrupção não tem problema não, desde que o governante faça muita coisa boa para o povo, ele pode roubar, a gente não liga não. Então, ele está na esquerda, mas está permitindo que a corrupção de Babilônia entre nele. Aí está errado. É por isso que eu falei desde o início, o cristão pode se envolver na política do modo certo. Ah, eu sou mais da esquerda como cristão. Por quê? Porque, se alguém falar isso, né? Se alguém falar assim, eu sou mais da esquerda, eu gosto mais da esquerda, como cristão. E ele se candidata, por exemplo, pelo PT, pelo PSOL. Está pecando? Não necessariamente. Desde que ele lá no PT, no PSOL, e PC, PCdoB, e etc., não esteja concordando com a agenda LGBT, com o aborto, com a corrupção, com a roubalheira, desde que ele não concorde com isso também. Porque se ele começar a concordar, não pode roubar, não tem problema não, roubou, mas fez muita coisa, não. Então você já se corrompeu como cristão. Por isso que eu falo que a gente tem que se manter aqui em cima. Alguma coisa de Jerusalém pode bater com a esquerda, alguma coisa. Eu acho, na minha opinião, que a única coisa que a igreja pode ter alguma afinidade com os partidos de esquerda, com as pessoas ideologicamente de esquerda, é o socorro aos mais pobres e mais vulneráveis, a proteção das pessoas trabalhadoras, que são mais vulneráveis, mais frágeis nesse sentido. É a única coisa que eu acho que a igreja tem uma afinidade com esse lado da esquerda ideológica. A única coisa. O resto eu não vejo mais nada que tenha afinidade. Então, se alguém falar, não, eu sou da esquerda só porque a esquerda defende aí políticas públicas de melhoria da educação, para as pessoas poderem ter mais chance na vida, a questão da infraestrutura urbana, do saneamento básico, a questão de políticas salariais para garantir que não haja opressão da classe trabalhadora. Eu concordo com isso, isso aí faz parte das coisas de Jerusalém. E aí, a direita? A direita também tem problema. Por exemplo, a direita pode ser, não a direita da igreja, estou falando a direita política, ela pode ser, por exemplo, serva do capital. Né? Eles vão, o pessoal da direita na política, né, pode fazer aquilo que os banqueiros querem. São reféns dos banqueiros. Eles não fazem o bem para o povo, eles defendem a família tradicional, são contra o aborto. Nisso tem afinidade com a igreja. Talvez até, em termos de linhas, a direita tenha mais afinidade com Jerusalém do que a esquerda, talvez. Mas não significa que a direita é perfeita ou a direita representa a fé cristã. Não. Por exemplo, quando pessoas da direita
começam a ser subservientes ao capital, ao dinheiro, os banqueiros começam a fazer lobby lá na Câmara dos Deputados, no Executivo, e eventualmente no Judiciário também, para se aprovar e fazer acontecer o que os banqueiros querem, o que os magnatas querem, ou o que os poderosos financeiramente querem, já está sendo contra Jerusalém, porque está permitindo a opressão dos ricos sobre os pobres. Então, já não é mais Jerusalém. Então, a direita, não é verdade que a direita é perfeita. A direita tem problema também. Por isso que a gente não pode ser nem de esquerda nem de direita se posicionar aqui. A gente tem que se posicionar aqui em cima e ver o que a gente concorda com um lado e com o outro. Mas a gente não desceu e se tornou direita ou esquerda ou centro. A gente permanece em cima. Então, essa é a separação da igreja e do cristão também, nesse sentido. Também isso não impede que as pessoas tenham uma posição política, os membros da igreja tenham uma posição política definida. Pode ter, como indivíduo pode ter. Um cristão, um membro da igreja pode falar, não, eu vou votar no candidato X. Eu gosto mais dele porque ele defende os valores da família, ele é contra o aborto, ele é contra a corrupção, eu vou votar nele. Pode, não tem nada errado, pode fazer isso. Ou alguém falar, não, eu vou votar no outro candidato lá da esquerda porque ele vai fazer políticas que vão proteger a classe trabalhadora e os pobres. Também pode, a gente vai respeitar. Tem muito a ver com a questão das liberdades individuais também, a liberdade de consciência, inclusive. Tem muito a ver, a gente respeita, nós não vamos ficar polemizando. Aqui na igreja não é um lugar para ficar discutindo política, não é. A gente pode discutir ideias, ideologias, não a política. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, é um tema difícil e tem que ser feito com muito cuidado, não esquecendo que acima de tudo, nós somos Jerusalém e igreja. Nós não podemos começar a brigar por causa das coisas de Babilônia. O cristão de direita, vamos dizer assim, né, que se entende de direita, brigando com o cristão que ele acha que é de esquerda e vice-versa. Não pode. Você está descendo e deixando de ser Jerusalém e se tornando Babilônia. Não pode. Você não pode perder essa percepção. Não pode perder essa percepção. Também não significa que a igreja não pode se envolver em causas sociais. Pode. Como igreja, inclusive. A gente vai ajudar os pobres da cidade. Isso não tem nada a ver com política. Nós estamos ajudando os pobres. Ah, vocês estão ajudando porque vocês são a favor e contra X e não. Nós estamos ajudando porque a gente está com pena do sofrimento das pessoas. Então, a igreja, quando a gente diz que a igreja não se envolve na política, não significa que a igreja não se envolve em questões sociais. Pode se envolver, desde que ela não politize isso. Acho que nós estamos entendendo bem, né? O púlpito não pode ser transformado num palanque para campanha política, principalmente se for política partidária. Os líderes têm que ser muito cuidadosos em manifestar suas posições políticas. Aqui na IBCL, eu não fico falando em quem eu vou votar. Acho que pastores não devem ficar falando, minha opinião pessoal. Líderes de ministério não devem ficar falando. Toda pessoa que tem alguma forma de liderança na igreja não deve ficar propugnando politicamente na igreja, falando, eu vou votar, acho que se não votar está errado. Líder, eu acho que deve evitar. Porque as pessoas podem começar a confundir, achar que ele, na verdade, ele não é um líder espiritual, ele é um líder político também. E aí traz dano para o reino de Deus, pode ser até um escândalo. Motivo de pessoas abandonarem a igreja. Eu conheço uma pessoa que não frequenta igreja mais, deve existir várias, mas eu conheço um especial, que não frequenta igreja mais, ele com a esposa e a família, porque o pessoal da igreja que ele fazia parte começou a discutir política dentro da igreja, ele ficou escandalizado e saiu e não tem igreja nenhuma hoje. Então a gente deve ser cuidadoso nestas questões. Não estamos demonizando a política, hein? Preciso entender isso bem claro, nem os políticos. Não estamos demonizando, não existe aqui uma demonização de política e políticos, não fazemos isso. Somos sensíveis aos homens e mulheres de vida pública, que está em cargo eletivo ou em cargo concursado, que são exemplares, que se pautam pelo que é justo, pelo que é correto, pelo bem da população de maneira geral. Somos admiradores até dessas pessoas. E oramos por eles, Romanos capítulo 13, versículo muito importante, apesar da gente não se envolver com política, a gente ora pelos políticos e quer o bem deles. Tem também ali, né, Paulo falando a Timóteo, né? Vamos ver aqui onde é que Paulo fala para Timóteo, para a gente, como igreja, estar orando pelos governantes, né? Então, veja bem, nós não demonizamos a política nem os políticos. Pelo contrário, a gente, inclusive, ora por eles,
1 Timóteo, e quer que eles façam um bom governo, ora para que dê certo, e quer ajudar os governantes, do que tiver ao nosso alcance, sem se envolver com a política dos governantes, mas aquilo que é social, que é bom para a sociedade, que os governantes fazem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. Paulo fala assim: orem por todos os homens, mas orem, explicitamente ele fala, orem também pelos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, ou seja, orem por todos os políticos, todas as autoridades, os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Legislativo, executivo e judiciário, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, tanto os cargos eletivos quanto os cargos concursados. Orem por todos os que estão investidos de alguma autoridade. Paulo está falando aqui especificamente do Estado, autoridades do Estado, para que todos nós, inclusive a igreja, os cristãos, vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, se os governantes fazem um bom governo, a sociedade, o país, a nação, o estado, a cidade vivem bem, inclusive os cristãos vivem bem, uma vida tranquila e mansa, ou seja, tem emprego, sustenta suas famílias com dignidade, tem segurança pública, tem infraestrutura básica, tem boa escola, tem bom sistema de saúde, as coisas funcionam. Paulo está falando isso, e Paulo fala mais: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus quer que a gente faça isso. E aí complementa com Romanos 13, ore pelas autoridades. E por fim, o 9º princípio. 9º princípio. Antes disso, exemplo de pessoas da igreja, vamos dizer assim, do reino de Deus, que tiveram uma atuação no estado muito boa. José do Egito, foi o 2º homem, foi o governador do Egito. E Daniel, o profeta Daniel, tem muitos outros, né? Muitos outros. Estou falando só de 2 da Bíblia, mas tem muitos outros. O próprio rei Davi era rei, né? Rei. Quer ser mais político e Estado que rei. E era um homem do reino de Deus. Então não demonizamos de jeito nenhum. Daniel, conselheiro de reis, né? Ministro próximo. Na verdade, era o principal ministro de reis, né? Da Pérsia. E também antes da Babilônia, né, da Nabucodonosor, depois da Pérsia. Então nós temos na Bíblia aí total apreço pela política no sentido de um Estado que funciona bem, né? De certa forma também a Bíblia diz, né, Romanos 13 fala, que o Estado é uma instituição divina também. Isso não significa que os políticos e as autoridades do Estado são santos. Não é isso. Então, muitos estão fazendo coisa errada, mas vão prestar contas a Deus do que estão fazendo e vão responder pelos erros, e pelos pecados, e pelas maldades e corrupções. Vão responder, um por um. Nada vai ficar sem ser tratado, né? Como disse Jesus, as pessoas vão pagar até o último centavo. Até o último centavo. Ou seja, tudo. Tudo. Não vai ficar nada sem um escrutínio e um juízo de Deus. Vai prestar conta de tudo. Tudo. Até por isso que a gente tem que orar por eles mesmos, né? Porque tem gente bem lá, que quer fazer certo, para eles serem fortalecidos nisso. 9º princípio e último princípio, a igreja deve ser administrada com excelência e transparência. 1 Coríntios 14, 40. 9º princípio. Estou sem espaço aqui, não quero tomar muito tempo, mas a administração da igreja com excelência e transparência. Excelência significa nós temos que administrar a igreja usando a melhor capacidade administrativa possível. Então a igreja tem que ser tão boa ou melhor que as empresas do mundo na parte administrativa. Processos muito bem desenhados, muito bem controlados, inteligentes, dedicação, compromisso, zelo, seriedade, honestidade, tudo isso. E transparência, importante a transparência. Né? 1 Coríntios 14, 40. Né? Um versículo bíblico aí, 1 Coríntios 14, 40. Tem muitos outros, mas esse aqui já é um que eu estou colocando para você. Deixa eu ver se tem mais algum. Basta esse, mas tem vários outros. Seja tudo feito com decência e ordem. Decência e ordem. Ordem e decência. Ordem é excelência. Decência é transparência. Então, seja tudo feito com ordem e decência.
Transparência, principalmente na parte financeira, mas não só na parte financeira. Em tudo, a igreja tem que ser transparente. Se você estiver numa igreja que não tem uma prestação de contas financeiro, se você não sabe, como membro da igreja, quanto entra na igreja e no que é usado o dinheiro da igreja, essa igreja não está cumprindo esse 9º princípio aqui. Está faltando a transparência. E tem que ser transparência mesmo. Você tem que ver. Aqui na IBCL, a gente tem um quadro verde no fundo aqui do templo. Todo mês, na ceia, você vai ver lá toda a prestação de contas da igreja, tudo que entrou, tudo que saiu, especificado, o que foi. Nós temos conselho fiscal, que tem por dever examinar as contas da igreja, fazer uma auditoria. A nossa tesouraria são 2 tesoureiros que estão sempre trabalhando em duplas. A gente, parte financeira, que movimenta sempre com duplas, pelo menos 2 pessoas, para garantir, né, qualquer possibilidade de alguém ser tentado. 2 é muito mais difícil ser tentado. Então, isso é para mostrar para a igreja também uma forma de transparência que nós estamos levando a sério a administração financeira aqui. Mas não é só o financeiro, não. Também o hall de membros, a maneira como a gente admite membros é de um modo organizado, de um modo correto. A maneira como a gente lida em tudo aqui na igreja é jogo aberto. A gente aqui não tem bastidor, não. A gente não está enganando ninguém aqui. O que você vê a gente é assim, inclusive nos bastidores. Isso é transparência também. Se você está numa igreja que isso aqui não existe, toma cuidado, porque essa igreja provavelmente vai se tornar uma seita. E é quase impossível o ser humano mexer com dinheiro sem transparência, é quase impossível ele não se corromper, é quase impossível. Eu vou dizer que é impossível. Quase impossível, para alguém não ficar achando que eu estou sendo muito exagerado. Se a pessoa, alguém já disse que a prestação de contas, que é a transparência, a prestação de contas, é saudável, porque me limita. Eu saber que eu tenho que prestar contas me faz pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Eu nem estou falando só de desonestidade, não. Às vezes um uso errado do dinheiro. Às vezes um uso errado do dinheiro. Se você sabe que você tem que prestar contas, você vai fazer, por exemplo, 3 orçamentos antes de comprar, vai procurar ver se usa o dinheiro da igreja, que é dízimos e ofertas, da melhor maneira possível, etc, etc, porque você sabe que tem que prestar contas. Então, esse princípio é muito importante. Infelizmente, hoje, várias igrejas novas, principalmente, estão, não só novas, tem igrejas antigas também que fazem, que descumprem esse princípio. A Igreja Católica, por exemplo, não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Podem até fazer com excelência a administração, provavelmente fazem. Provavelmente a administração católica é muito bem feita. Mas transparência zero. Zero. A Igreja Católica, o católico comum nem faz ideia de quanto entra, nem de quanto sai numa igreja. Nem estou falando da igreja local só. Talvez o padre fale, entrou, mas ele não deu toda a verdade para você. Ele não deu toda a verdade para você. Pode ter certeza disso. Ele não dá. O Vaticano não dá. A instituição católica é a mais rica instituição do mundo, né? Eles têm coisas lá que são até inomináveis, né? Tem vários escândalos policiais, né? Quem não se lembra aí, os mais antigos, né? Do escândalo do Banco do Vaticano, né? Que lavava o dinheiro da máfia italiana, né? O Banco do Vaticano, banco da Igreja Católica. Ela tem mais de um banco, na verdade. Mas o principal, o mais conhecido banco da Igreja Católica é o Banco do Vaticano, né? Ele lavava o dinheiro da máfia italiana. Foi um escândalo, prendeu lá o cardeal que era presidente do banco, foi denunciado, e de vez em quando vem de novo isso, que o Banco do Vaticano lavava o dinheiro do crime organizado da máfia italiana. Lavava o dinheiro dos crimes de homicídio da máfia, tráfico de mulheres, exploração da prostituição, comércio de drogas. O Banco do Vaticano lavava esse dinheiro, porque os mafiosos davam uma parte desse dinheiro lavado para a Igreja Católica. Então, pelo interesse do ganho financeiro, a Igreja Católica lavava o dinheiro do crime organizado pelo Banco do Vaticano. Está nos jornais, é só pesquisar na internet. Digita lá no Google, Banco do Vaticano e lavagem do dinheiro da máfia italiana, você vai ver a quantidade de coisa que vai aparecer. E tem outros escândalos, não é só isso não, tem vários outros escândalos envolvendo a Igreja Católica. Essa parte financeira, eles não têm transparência nenhuma, né? Então, existem igrejas antigas que fazem coisas erradas também, mas tem igrejas novas fazendo coisas erradas. A Igreja Universal, por exemplo, é um exemplo que totalmente sem transparência na parte financeira. E igrejas novas também, igrejas novas que não são tão famosas como a Igreja Universal no Brasil, outras igrejas novas não fazem transparência alguma. Você, pastor, quanto que entrou? Não vou te falar, não. Para que você quer saber?
rebelde, você não confia na gente não? Intimidando você, ó, você tem o direito de saber, ué. É a sua igreja, como é que você não pode saber o quanto entra e quanto sai, e por que que sai naquilo, por que que sai na outra coisa, por que que gastou nisso, quanto que gasta naquilo, quais são os valores de honorários dos pastores, quais são os valores de sustento dos ministérios, e assim vai. Claro que tem o direito de saber, ué. Lógico, transparência, é saudável, mas tem igrejas que não fazem isso. E quando não faz isso, é preocupante demais, porque se não pode mostrar, é porque muito provavelmente tem alguma coisa errada. Por isso que não pode mostrar. Então é por isso que a gente preza muito esse 9º princípio. Com isso, então, nós estudamos os 9 princípios e você ficou sabendo um pouco mais como é que a gente na IBCL pratica os 9 princípios. Todos eles são praticados do jeito que a gente falou aqui, viu? Todos eles são praticados. Isso não significa que todo mundo aqui na igreja está na mesma vibe. Alguns, por exemplo, Bíblia, a importância do estudo bíblico. Nós estamos dando estudo bíblico aqui, nós estamos dando, mas nem todo mundo assiste, nem todo mundo participa. Então é uma falha dele, não da igreja. A igreja está fazendo o seu papel. Ele não, mas a igreja está. Então a gente cumpre aqui esses 9 princípios no esforço de ser o mais fiel possível a eles. E nós convidamos você que quer uma boa igreja saudável, que não vai se corromper de forma alguma, e está procurando, venha conhecer a gente, venha conversar comigo, estou à disposição, te recebo, vamos conversar, respondo qualquer pergunta, não tenho preocupação com pergunta nenhuma, não tenho medo de pergunta nenhuma, não fujo de pergunta nenhuma, pode perguntar o que você quiser. Desde que você tenha um bom coração, um coração sincero, não seja uma pessoa maldosa. Pessoas maldosas não têm paciência, não. Mas se for uma pessoa de coração correto, bom, é nosso irmão, e se quiser ficar entre nós, vai ser uma grande alegria, e venha conosco, juntos conosco, construir uma igreja boa de Jesus Cristo, aqui na terra. E que Deus te abençoe, então, irmão e irmã. Não vou me delongar mais, não. Esse vídeo já ficou muito longo. Forte abraço.